Boa noite, né? Nossa segunda aula de geometria plana. Eu coloquei a palavra plana, tá? A geometria básica do ensino médio que vocês aprenderam, né? Essa aqui é a aula 2 da gente, tá? E a gente hoje vai continuar o que a gente viu na última aula, tá certo, pessoal? Qual é a ideia? A gente terminou a última aula com essa figurinha que vocês vão olhar aí agora. Tá? Essa figurinha foi a última coisa que a gente colocou na aula, né? E a gente viu o que se formava, né, com retas que são paralelas, tá? Cortadas por uma transversal. A gente forma o quê? Ângulos, tá? A gente forma ângulos. Isso a gente viu na última aula. E a gente viu também algumas propriedades, bem rápido, né? Agora eu vou dar uma repassada. Dos ângulos. Então, a gente viu que, por exemplo, os ângulos alternos externos nessa figura são os ângulos formados aqui, ó, por A, tá bom? Por G, ó, A e G são alternos externos, e BH. A gente também viu os ângulos alternos internos, já diz, né? Internos, são C e E, tá? D, que vocês estão vendo aqui, e F. São ângulos alternos internos, tá bom? Então, uma coisa importante é uma relação de medida, tá? Observa que a relação de medida que a gente tem é que nos ângulos alternos externos, a medida entre os ângulos são iguais, ou seja, A e G são alternos externos, significa dizer que tem medidas iguais. Mesma coisa acontece nos ângulos alternos internos. Por exemplo, D e E. D aqui, ó, e E. Significa dizer que esses dois rapazinhos aqui também têm D e F, né? Desculpa. D e F. Cadê o F? D e F internos, tá? Também tem medidas iguais. O que é medida? A medida do ângulo. Se um for 90 graus, o outro é 90 graus. Se um é 70, o outro é 70. Se um é 50, o outro é 50 e etc. Tá bom? Perfeito. Com isso, irmãos, a gente também tem os ângulos colaterais externos. Ou seja, quem são os ângulos colaterais externos nessa figura? Observa o seguinte, ó. Observa que o ângulo A é colateral externo ao ângulo H, tá? Numa linguagem, observa que é exatamente o que a gente precisa para complementar, tá? A gente vai ver isso exatamente nessa conversinha aqui embaixo, tá? A mesma coisa acontece por colaterais internos, tá? Ou seja, complementar o quê, professor? Tentem fazer só eu sei que pode ser difícil pela figura, mas observa. O ângulo A aqui e o ângulo B. Se a gente tentar colocar o ângulo aqui, ó, quando você soma os dois, isso aqui dá o quê? 180 graus. 180 graus. E é exatamente essa a ideia dos colaterais. Externos e internos. As medidas deles sempre vão dar 180 graus. Tá bom? Então, lembra dessa figurinha sempre. Faz a figurinha lá, faz as relações e deixa guardadinha. Por quê? Porque isso vai ser importante nas aplicações. Tá? Então, beleza. Agora, a gente também tem uma coisa importante, que são os ângulos correspondentes. Ou seja, a cada um ângulo eu tenho um que corresponde a ele. Claro, né? Se vocês observarem na figura, observa. O ângulo A, se eu estou com retas paralelas cortadas por uma transversal, então a cada ângulo eu tenho um correspondente. O ângulo A está correspondente ao ângulo E. O ângulo B tem correspondente ao ângulo F. O ângulo C tem correspondente ao ângulo G. E o ângulo D, que foi o último que eu decidi falar aqui, tem como correspondente o ângulo H. Ok? Então, com isso, irmãos, a gente também tem uma relação, que as medidas dos ângulos que são correspondentes, 2 a 2, são iguais. O que é que isso quer dizer? Observa, medida de A é igual a medida de E, igual a medida de F, a medida de C mais G. Vamos ver quem é C mais G na figura. Observa, medida de G. Vou pegar aqui, medida de C. Observa a medida de C, mais a medida de G. Tá ok? E, opa, isso é igual, tá? Tem um errinho aqui.
E a medida de D, cadê a medida de D? Igual a medida de H, ou seja, os ângulos correspondentes, eles têm medidas iguais. Isso aqui tem um erro, tá, pessoal? Quando vocês forem pegar a apostila, vocês deem uma olhada. Mas eu vou tentar ajeitar isso aqui antes de liberar para vocês. Tá ok? Então, tem um errinho aqui. Perfeito. Então, vamos seguir. Agora, a gente tem mais uma coisa importante, né? Que a gente também falou na última aula. Os OPV, tá bom? Que são os ângulos opostos pelos vértices. Sempre a gente tem, quando a gente tem uma reta paralela cortando uma reta transversal cortando uma reta paralela, os ângulos que são opostos. Observa aqui, observa aqui, observa aqui e observa aqui. Esses ângulos, eles são sempre o quê? Opostos pelo vértice. Tá ok? O vértice é exatamente o que a gente vai pegar como ponto para a gente ver quem é que está se relacionando. Tá bom? E aí, observa, pessoal, que a gente também tem uma relação. Mais uma vez, aqui é igual. Tá? Tem um errinho aqui, ó. Igual. Tá ok? A medida de E é igual à medida de G. A medida de F é igual à medida de H. A medida de B é igual à medida de D. E a medida de A é igual à medida de C. Tá ok? Então, com isso, a gente fecha o que a gente tinha visto na última aula, no finalzinho da última aula. Tá? E faltou colocar um exemplo. Tá? Então, exemplos, vamos ver aqui, bem simples. Pega essas duas retas. Observa a medida de A. O que é que eu quero dizer a medida de A? O ângulo, tá? Observa o ângulo que é formado. Aqui está o ângulo, tá bom? O ângulo A e o ângulo B. Então, A e B são ângulos correspondentes. Significa dizer que tem medida igual. Então, qual é a medida de B? Eu quero a medida de B. Então, B é exatamente igual a A, que é 20 graus, tá bom? Lembra que eu estou usando aqui a medida como graus. Tá ok? Vamos pegar esse aqui. Esse outro, mais simples aqui, ó. Olha só, eu tenho x igual a 30 e y. Eu falei uma propriedade importante, né? Uma propriedade importante. Que seria a seguinte. Que x e y são colaterais. Lembra que eu fiz uma figurinha aqui, ó? Imagina que esse aqui é x e aqui eu completo. Isso aqui é x. Pela mesma relação do item A. Professor, como assim? Pela mesma relação do item A? Ora, observa. Observa aqui que o que é que a gente fez no item A? Eu estou dizendo no item A que B é igual a A. Perfeito. O senhor disse que B é igual a A. Então, observa. X é 30. Está aqui. Se eu coloco aqui, a gente tem aqui também X. Isso significa dizer que isso aqui é 30. Ora, mas a gente sabe que Y mais X são ângulos colaterais internos. Portanto, a soma tem que ser igual a 180, pessoal. Tá bom? 180. E aí é fazer a continha. Eu já tenho um x, substituo, acho o valor de y. Então, y vale 150 graus. Isso é bem simples e tem uma gama de exercícios na apostila para vocês, tá bom? Tá bom. Com isso em mãos, vamos... eu preparei esse material, tem inúmeros exercícios resolvidos. Eu não vou fazer todos, já que estão resolvidos. Tá ok? Eu vou citar um ou outro e vamos seguir com o conteúdo. Senão, eu passo o dia fazendo exercício desse tipo. Então, tá ok. Vamos fazer esse e vamos seguir. Perfeito. Então, pega aí duas retas paralelas, cortadas na transversal, por uma reta T, e determinar o valor de x. Tá? Eu quero danado do valor de x. Aí vocês sempre façam aquela figurinha que eu mostrei aí no começo. Faz ela. Escreve do lado quais as relações e olha para essa figura. Não tem erro. Não tem erro. Você não tem como... Pode ser que você erre, tá? O que é que você faz para errar menos? Praticar, tá? Praticar. Fazer vários exemplos. Então, observa. Inclusive, a posição das retas são distintas. Lembra da última posição? Se vocês perceberem, a gente tinha essa posição, tá? Então, observa que a posição das retas estão um pouquinho distintas, tá? Mas a ideia é a mesma. Então, vamos lá. Vou pegar o danado dos bichinhos aqui para fazer. Beleza. Resolução. Eu quero o valor de x, tá? O valor de x. A gente acabou de discutir os ângulos, quais as relações dos ângulos. Eu tenho um ângulo formado pela reta TR, tá?
e tem um ângulo formado pelas retas TS. Vários ângulos, né? Cada um vai me dar 4 ângulos. Observe que nesse caso, 140, né? 140, esse ângulo. Desculpa, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Alguém entrou aqui, eu tive que... Beleza. 140 e o ângulo formado pela reta TS 3x menos 10 são alternos externos, tá? O que são alternos externos? Eu tenho que pegar exatamente e ver qual a relação de ângulos alternos externos. Se eles são alternos externos, eles são congruentes. O que é que danado é isso? Eu tenho que eles são iguais. Lembra? Na figurinha que eu dei no começo da figura, alternos externos, ângulos são, medidas dos ângulos são iguais. Então, a medida de 140 tem que ser igual à medida de 3x menos 10. Ora, mas isso aí é como eu ensino minha filha, né? Questãozinha de resolver uma equação de uma variável. Coloca no lado esquerdo a variável que você quer, do lado direito que você tem a igualdade e faz as contas. Então, fazendo a continha simples, né? 3x menos 10 igual a 140, passo o 10 para cá, está negativo, vem positivo, 150, divide por 3, dá 5. 1, 0, 50. Fechou. Então, o ângulo é 50 graus. Tá bom? Vamos para o outro. O outro mais simples. O outro até dá para a gente ver no olho, né? Observa. Observa que eu tenho que completar isso aqui, ó. Ó que bacana. Já estou dando a dica, né? Observa se eu completar isso. Esse rapazinho é esse aqui, ó. Vamos ver se é isso. Olha só. Vamos chamar o ângulo de A, B e C aí, tá? Quaisquer. Depois a gente coloca o que a gente quer, tá? Chamando o ângulo de medida 2x menos 20 de A, que era o que a gente tinha. Lembra que era o que a gente tinha aqui. Ó, 2x menos 20, tá aqui, ó. 2x menos 20 de A, tá ok? Vou chamar o ângulo 3x de B e vou chamar o outro de C. Aí depende de como você vai brincar com a ordenação. Não existe uma única forma. Às vezes existe mais de uma forma de fazer esses exercícios, tá? Então não olhem do coleguinha e diz, oxe, o coleguinha fez... Vocês só não podem usurpar dos conceitos, tá? Mas alguém, às vezes, vai por um outro caminho, mas os resultados têm que ser, no final das contas, análogos, tá? Então, observe. Os ângulos A e C, o que eles são? A e C colaterais internos, tá? Então, a soma deles tem que ser 180 graus, tá? B e C, opostos pelo vértice, a gente acabou de ver. Então, mesma medida. Vamos colocar isso agora nos valores que a gente já tem. A gente já sabe quem é A, quem é B, a gente quer encontrar o valor de X. Então, fazendo isso, olha o que eu tenho. Eu tenho exatamente do quê? Que a medida de A mais a medida de C, tá? Medida de A mais a medida de C tem que ser 180. Tá? A medida de A mais a medida de B, lembra por quê? Por que isso aqui, pessoal? Porque C é igual a B. Tá bom? A gente acabou de ver ângulos opostos pelo vértice. C é igual a B. Então, a medida de A mais a medida de B, 180. Só que eu sei quem danado é a medida de A. E sei quem é a medida de B. Tá? Então, a medida de A mais a medida de B tem que ser 2x menos 20. Tá aqui. Mais 3x igual a 180. Bem, agora fazer a conta, né? 2x mais 3x, 5x. 180 menos 20. Desculpa, mais 20. Dá 200. Divide, x é 40 graus. Ou seja, quem é o ângulo formado... Vamos voltar aqui na figurinha, para a gente olhar. Voltei demais, desculpa. Aqui, quanto vale x? X vale exatamente 2x menos 20 igual a 180, como eu já tinha falado aqui com vocês. Ó. Vocês poderiam fazer simplesmente assim, tá? Eu só andei um pouquinho mais, tá ok? Então, isso daria o valor do ângulo, tá ok? 40 graus, tá? Perfeito. Vou disponibilizar isso para vocês, tá? Não precisa de agonia. Por quê? Porque não dá tempo para eu ficar indo e voltando naquela figurinha inicial, tá? Que é a figurinha do sonho de vocês, é essa daqui, ó. Essa é a figurinha dos sonhos. Vocês sempre coloquem ela na cabeça, tá? E colocam um rascunhozinho com as ideias de como os ângulos se comportam, tá? Só que eu ficar indo e voltando fica mais problemático na dinâmica. Perfeito. Então,
Essa daqui eu deixo para vocês. Esse aqui eu deixo para vocês, tá bom? Esse aqui eu deixo para vocês. Calcular o valor de x nesse... Tá feito, tá, pessoal? Tá feito. Isso aqui eu deixo para vocês. E vamos para esse daqui, tá? Esse daqui. Ó, vamos pegar aqui duas retas. Tudo isso aqui que está aqui, pessoal, tem a mesma característica daquela figura que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Vamos ver como. Né? Eu tenho duas retas paralelas, novamente, e eu quero calcular o danado do ângulo alfa. Tá? O ângulo alfa. O ângulo alfa é problemático. Então, vamos lá. Olha só. Pega a reta R e rebate ela até tocar o ponto que forma o ângulo beta, o ângulo de 100 graus. Tá? Pega a reta R, desce com ela até formar um ângulo de 100 graus. Olha o que a gente tem. Agora, a gente tem uma relação boa. Essa reta nova, reta que eu vou chamar de reta auxiliar, tá? Essa é a minha reta, que eu vou dizer reta auxiliar. Ela é paralela, agora, à reta R e S, tá bom? Mas olha que bacana. Beleza, então eu tenho essa relação. Só estou tomando os valores aqui que eu fiz, tá? Anteriormente. Então, ó, a relação. Primeira coisa, eu sei que Y mais beta vale 100 graus. Além disso, Y e 3 alfa, esse rapaz e esse, tá bom? São ângulos colaterais, tá? São ângulos colaterais. Você pode traçar também uma reta aqui, caso você queira ver, e uma reta aqui, tá bom? Para vocês verem onde é que ela exatamente está cortando, tá? Onde está cortando. Porque essa nova reta aqui, ó, pessoal, lembra aqui, se eu cortar ela em cima e embaixo, essas duas vão ser paralelas e essa vai ser a reta transversal, tá? Então, eu tenho uma relação boa. A minha relação diz que esse elemento, esse ângulo, mais 3 alfa, já que são colaterais internos, tem que dar o quê? 180. Opa, é a mesma coisa desse rapaz ser igual a esse, pessoal. Aqui, ó, isso aqui é o gama. Então, 3 alfa mais gama, isso tem que ser 180 graus, que é exatamente o que forma aqui, ó. Forma aqui, tá ok? O que forma aqui. Então, com isso em mãos, a gente já tem o valor de gama. Quem é o valor de gama? Só fazer alfa mais 300, gama mais 3 alfa igual a 180, passa o valor de 3 alfa para o lado direito. 180 menos 3 alfa, tá? Perfeito. B e 2 alfa, desculpe. Esse rapaz e esse rapaz. Eu tenho uma relação, que é o quê? É exatamente a mesma relação que anteriormente. Ele tem que completar. Esse ângulo é igual a esse. São ângulos colaterais internos. Então, 2 alfa mais beta vale 180. Agora eu tenho o valor de beta, pessoal. Então, já tenho de gama, de beta. Substituir agora 3 e 2 aonde? Em 1. Aqui. Quando eu fizer essa substituição, eu tenho uma equação que só depende de alfa, pessoal. Só depende do alfa. Então, com isso, eu consigo encontrar o valor de alfa, tá? Vamos lá ver. Isso daqui é o quê? 1, 2 e 3, lembra? Eu substituo 2 e 3 em 1, a gente vai conseguir alfa igual a 52 graus, tá ok? Uma continha de uma variável. Se vocês têm dúvida, aí tem que ver, tem que ser antes do ensino médio, né? Já é o ensino fundamental, pegar equações de uma, duas variáveis para resolver, tá bom? Mas aqui é simplesmente fazer a conta. O que tiver parcelas de variável soma, o que não tiver parcelas de variável, você joga para o lado direito da equação e isola o que você quer, a variável. Tá bom? Então, esse é o ângulo, vai ser 52 graus. Tá? Perfeito. Dê uma olhada naquele outro exemplo. Tá? E no livro também, por favor. Agora vamos passar para triângulos, que a gente também falou na última aula sobre um pouquinho de triângulos. Eu só estou preparando aqui o material agora em slide aqui para vocês, tá bom? Beleza. Então a gente tem toda figura geométrica, a gente dá nomes, né? A gente já viu isso na última aula. Por exemplo, desse triângulo a gente tem os lados e tem os vértices. Os vértices é onde vão formar os ângulos com os lados, tá bom? Lados AB, BC, AB, BC e AC, esse, tá? Os vértices, letra maiúscula, A, B e C, e a medida dos lados eu vou denotar por letras minúsculas, tá? Minúsculas, lembrem disso, tá bom?
Beleza. A gente tem uns ângulos que são formados, tá? A gente tem um ângulo, ó, A, C, B, B, A, C, C, B, A. Bem, tudo isso são ângulos e tem um perímetro, que é a soma dos lados. Isso aí vocês já devem saber desde pequenininho, tá bom? E a gente tem uma coisa, uma relação muito importante, tá? Em qualquer triângulo, a medida de um lado é sempre menor que a medida que a soma das medidas dos outros dois lados, tá? Sempre, sempre. Isso é a definição de existência de triângulo. Eu só posso garantir que um triângulo existe se isso acontecer, tá bom? Quando eu peço para minha filha desenhar um triângulo, eu explico a ela o seguinte: ó, minha filha, faça o seguinte, vamos fazer um triângulo aqui, papai. Faça isso assim. Isso é um triângulo? Não. Por quê? Porque fala exatamente isso. A medida de um lado, tá? Sempre tem que ser menor que a soma da medida dos outros dois. Então, de fato, você precisa fechar o rapazinho. É isso que ele está dizendo. Então, sempre que você estiver vendo uma figura, um triângulo, ele tem uma definição de existência. Qualquer figura, tá? Qualquer uma. E a do triângulo é simples. A medida de um lado é sempre menor que a soma da medida dos outros dois lados, tá? Soma no sentido de perímetro, do tamanho. Tamanho, tá, pessoal? Do tamanho do rapazinho. Desse, ó, isso aqui, ó. Isso aqui é o tamanho, tá bom? Eu quero exatamente o comprimento. B é um comprimento, tá ok? Perfeito. Não sei por que não foi, agora chegou. Perfeito. Beleza. Então, com isso, irmãos, vamos seguir. Aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem que A é menor do que B mais C. B vai ser sempre menor do que A mais C. E C vai ser sempre menor do que A mais B. Tá? Isso nunca pode falhar. Se falhar, não é um triângulo. É qualquer coisa menos triângulo. Tá bom? Beleza. Aí tem algumas brincadeirinhas, tá? Aqui eu vou passar rápido, que é mais uma brincadeira mais lúdica, tá? Possível construir certos triângulos que meçam 8, 3 e 4 centímetros, só uma coisa mais lúdica para vocês verem. Olha só, usando aquela relação, lembra que eu fiz a figurinha ainda agorinha? Por exemplo, eu não tenho como construir um triângulo desse. Por quê? Vamos voltar lá. Lembra? Sempre eu tenho que garantir para vocês essas três propriedades. Isso é a existência. Um lado tem que ser sempre menor do que a soma dos dois. O lado B sempre menor do que a soma de AC e C menor do que a B. Observa, se eu pego um triângulo de 8, 3 e 4, olha o que eu tenho. Eu não tenho um triângulo. Eu tenho que duas situações se verificam, contudo, uma delas não. 8 não é menor do que 4 mais 3, tá bom? Então, mostra essas figurinhas aí para quem já tem filho, é interessante. Para ver que, de fato, existe, de forma lúdica, uma definição de existência de triângulo, tá bom? Isso aqui não é uma demonstração, tá, pessoal? Isso é uma ideia lúdica de que não é possível, certas vezes, construir um triângulo com qualquer comprimento, tá bom? De lados. Perfeito. E com 8, 10 e 5 centímetros? Será que a gente consegue? Vamos lá. Olha só, 8 eu sei que é menor que 10 mais 5. 10 eu sei que é menor do que 8 mais 5. E 5 é menor do que 8 mais 10. Beleza, isso aí é um triângulo. Tá bom? Então, na matemática, às vezes é interessante a gente ter essa parte lúdica. Mas lembre, isso não é uma demonstração, tá? Para mostrar isso, vocês precisariam ir para a axiomática de Euclides, etc. E é uma coisa que eu não estou usando aqui. Eu distribuí umas notas, tá? No curso, mas não vai ser o foco do curso. O foco do curso vai ser vocês entenderem a coisa básica do ensino médio, tá? Beleza. Então vamos agora brincar da mesma forma que a gente pegou duas retas paralelas e uma transversal, a gente vai brincar com triângulos, tá? A gente tem que fazer a mesma brincadeirinha. Pega um triângulo, passa uma reta em um dos vértices, que pode ser em C, tá? Podia ser em A, podia ser em B, tá bom? E aí a gente tem o seguinte, ó. Aqui tem um errinho, desculpa. Beleza. A medida de A vai ser sempre igual à medida de D. Aqui, ó. Medida desse rapaz é sempre igual a esse. A medida de B, tá? Vai ser sempre igual à medida de E, tá? Aqui A e
D, B e E são ângulos alternos internos naquela nossa definição, tá? Lembra? A, medida de A igual a medida de B, de D, desculpa, e a medida de B igual a medida de E, significa dizer que os ângulos são alternos internos, medidas iguais, tá? Pela reta que eu estou traçando, tá bom? Agora vamos lá, continuar aqui. Observa quais são as medidas dos ângulos A, B e C. Observa que a soma, tá, dos ângulos A, B e C forma um ângulo raso, ou seja, 180 graus. Então, a gente sempre tem que a medida de A, B e C, por quê? Observa. Deixa eu voltar aqui e tirar essas cores. A. Isso aqui é A. Tá? Aí eu cheguei e disse, ah, não, B. Beleza, B. Então, olha só. Isso daqui tem que ser o quê? 180 graus. A medida de A mais B mais C. Tá bom? Usando simplesmente a relação de serem alternos internos. Tá ok? Perfeito. Vamos seguir. Soma de ângulos internos de um triângulo. Vamos para exemplos. Vamos determinar, isso é fácil, né? Vamos determinar X. Isso é facinho. Vamos começar para não dificultar. São ângulos internos. A gente viu que ângulos internos, pela definição de alternos internos, a soma tem que ser 180. Então, soma tudo e dá 180. Isola a variável que eu quero. Lembrar, variável é X. Então, X vale 50. Tá ok? Quem tiver conta, não precisa fazer isso de cabeça, tá, pessoal? Quem tiver dificuldade com conta é natural. Usa os dedos, mas faz devagarzinho, passa o 70, ou então soma 70 mais 60, passa o resultado de 180 para cá, faz do jeito que você quiser, desde que você tenha segurança que você está fazendo é a forma correta, tá? Não existe uma única forma correta de somar números ou subtrair, tá? Mas existe uma que vai lhe dar a resposta, né? A mais apropriada para você, pelo menos. Então, beleza. Apropriada para você, mas esteja certo, tá? Isso é matemática, isso não é história. Então, pode estar apropriada para você, mas pode estar errada. Então, tem que ter cuidado. Beleza, vamos seguir. Classificação dos triângulos, tá? A gente tem triângulos do tipo equilátero, tá ok? A gente tem triângulo do tipo triângulos equiláteros têm todos os três lados congruentes. Triângulos isósceles têm dois lados congruentes. Ó, isso daqui, pessoal, só para uma anotação, isso aqui eu estou dizendo quando tem os lados que são congruentes, tá? Se tem três pontinhos, eu tenho que eles são três lados congruentes, tá? Se tem dois, tá? Eu boto só dois tracinhos na relação dos lados, tá bom? Tá bom? Então vamos lá. Se não tem, eu não boto tracinho, tá bom? Então, triângulo isósceles, AB igual a AC. Nesse aqui, ó. AB igual a AC. Aqui eu não tenho nenhum, tá bom? Os três lados são diferentes, tá ok? Ok, vamos lá. Do mesmo jeito, né? A gente classifica também os ângulos, né? Vocês lembram disso? Ocutângulo. Um triângulo ocutângulo tem todos os lados internos, né? Os dentro, sempre eu estou olhando os ângulos internos, tá? Agudos. Observa o próximo. Triângulo retângulo. Um ângulo, pelo menos, professor. Tem como ser dois? Não, né? Um triângulo retângulo tem um ângulo interno reto. Por que, pessoal? Não tem como ser dois. Se tivesse dois, iria falhar aquela brincadeirinha que a gente acabou de fazer, pessoal. De quê? Do triângulo, da soma dos lados terem a relação, uma ser menor do que a soma dos outros. Então, a gente teria um triângulo dessa forma. Cadê o outro lado do triângulo aí? Que não é triângulo. Deixa eu ver se ele vai aparecer. Aí, apareceu. Aqui, ó. A gente teria um triângulo dessa forma. Isso não é triângulo, tá bom? Por isso a gente não pode ter dois. A gente só pode ter um, tá? Então, a gente só pode ter um ângulo de 90 graus, tá bom? E o obtuso é que a gente tem pelo menos um, né? Maior que 180. Desculpa, maior que 90. Esse aqui, ó. 120, tá bom?
Então, são as classificações básicas de triângulo. Ah, professor, mas para que eu quero isso? Nesse momento é para vocês relembrarem, tá? Isso aqui não vai ser uma coisa que eu vou cobrar, que vou pedir para vocês classificarem um ângulo, o triângulo na prova. Não, isso aqui não. Mas vocês vão ver já que a gente vai ter exercíciozinho interessante de encontrar ângulos, tá? Vocês vão ver aí daqui a pouquinho. Olha só. Agora vamos começar a brincar, tá? Relação entre um ângulo externo e dois ângulos internos não adjacentes. Pega lá teu triângulo, com seus vértices e ângulos formados, ângulos internos e ângulos externos. A gente sabe aqui, pela figura, que A maiúsculo mais A minúsculo somam 180, tá? A mesma coisa acontece com o B e a mesma coisa acontece com C, tá bom? Com B e C, tá bom? Então, com isso em mãos, olha só, a gente tem relações. Vamos chamar a relação 1, a medida de A mais a medida de A maiúsculo e A minúsculo, 180, B maiúsculo mais B minúsculo, 180, C maiúsculo, C minúsculo, também 180. Contudo, a gente viu no começo que a medida dos ângulos internos também tem uma relação, e elas também valem 180. Tá bom? Também vale 180. Então, com isso em mãos, o que a gente tem? A gente tem uma relação. A gente pode substituir a equação 1 em 2, tá? Então, vamos substituir. Então, a gente encontra a medida do ângulo que a gente precisa, tá? Medida de A é quem? 180 menos a medida de A pequeno. Substituindo em 2, temos uma relação. Qual a relação, pessoal? A relação que 180 menos a medida de A mais as outras duas medidas dos ângulos internos do triângulo vale 180. Fazendo essa sominha aí simples, tá? A gente chega que a medida de B mais a medida de C, ou seja, essa medida mais essa medida, vale exatamente a medida de A do ângulo interno. Ou melhor, desculpa, externo ao triângulo, tá? Formado pelo lado AC, tá bom? Então, isso é uma relação muito importante, porque isso vai ajudar a gente a brincar a encontrar ângulos nos exercícios, tá? Como a gente acabou de fazer com retas, tá? A brincadeira vai ser exatamente a mesma, tá? Então, a mesma coisa vale para os outros, tá? Por quê, pessoal? Vamos voltar aqui para brincar. Ó, eu substituí essa aqui, ó. Só que eu posso fazer a mesma coisa o quê? Em vez de substituir essa, pessoal, então eu não quero substituir essa. Substitui essa aqui e encontra a relação. Depois, substitui essa aqui e faz a relação. Então, fazendo essa brincadeirinha, o que vocês vão ter relações também entre os outros ângulos, com os ângulos externos, tá? Que são essas duas. A medida de C maiúsculo mais A maiúsculo é a medida de B minúsculo, e B maiúsculo mais A maiúsculo é a medida de C minúsculo, tá? Então, a gente tem a seguinte relação, tá? Em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo, o que a gente está concluindo é o seguinte: é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Peraí, pessoal, que danado é isso? Vamos voltar para a figura. Lembra? A medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas de dois ângulos internos não adjacentes. Perfeito. Vamos pegar aqui, ó, o que a gente acabou de fazer. A medida de B mais C maiúsculo. Onde é que está B e C maiúsculo? Deixa eu apagar isso aqui. Medida de B e C maiúsculo é a medida de A. Ah, não, essa daqui serve, essa figurinha. Olha só, medida de B e C. Observa onde estão os elementos dos ângulos. Eles estão exatamente o quê? Opostos à medida do A. É exatamente aquela conversa que está bonita ali, que eu acabei de botar bem bonito. Significa dizer o quê? Significa dizer que a medida de um ângulo externo é igual à soma da medida dos ângulos internos não adjacentes a eles, tá? Então, na figurinha, simplesmente, você sempre vai ver que a medida dos ângulos internos, tá? Vai ser exatamente, externos, desculpa, vai ser exatamente a soma dos ângulos que estão internos no triângulo, beleza? Perfeito.
Exemplo. Olha só. Vou fazer um, tá? Aqui, como vocês sabem. Como vocês... Ficou pequeno aqui para vocês. Vamos fazer um exemplo e vocês vão tentar fazer os outros, tá ok? No final eu vou deixar alguns para vocês. Beleza, vamos lá. Olha esse exemplozinho aqui, ó. 60, 70 e B são os ângulos do triângulo, tá? E eu quero o danado do E, tá bom? Do ângulo E. Essa daqui é simples porque é exatamente uma das relações que a gente acabou de fazer, né? Então, a medida de E, lembra? A medida de E tá aqui. É a soma dos ângulos que estão o quê? Tudo bem que tá gravado, mas esqueçam, não usem esse linguajar. Estão opostos a ele, entendeu? Então, essa medida aqui, ó, basta você somar esse rapaz com esse rapaz aqui. 60 mais 70. Então, isso vai dar exatamente a medida do E, tá? Aí a gente pode dificultar, tá? Tem mais exercícios resolvidos aí na lista e transformar isso numa coisa mais digamos assim, rebuscada, tá bom? Isso é só um exemplo simples para vocês verem que a ideia se verifica em triângulos dessa forma. Perfeito. Eu vou passar isso aqui bem rápido, tá, pessoal? Isso aqui bem rápido para a gente finalizar esse primeiro momento e vamos para o segundo, mais meia horinha. Isso a gente vai dar os entes principais de um triângulo, tá? Altura, ortocentro, baricentro, todas essas relações que vocês viram lá no ensino médio, tá bom? Então, a altura de um triângulo, tá? É o segmento que tem uma extremidade em um vértice do triângulo e a outra extremidade na reta suporte que vai formar aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Isso sempre vai ser a altura. Ah, então por que eu não posso pegar isso aqui? Porque não forma 90 graus. E por que eu não posso pegar isso aqui? Porque não forma 90 graus, ok? Eu tenho que formar exatamente o ângulo de 90 graus em relação à reta suporte, tá bom? E aí eu tenho um nome importante, né? Um nome importante. O ponto de encontro das retas suportes, deixa eu apagar aí, é denominado ortocentro, tá? Ortocentro. Bem, agora foi. Beleza, vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha só. Aquela figurinha que eu fiz anteriormente, a gente não tinha encontrava as alturas, mas nessa aí já dá para ver, tá? É um triângulo acutângulo. Olha só, você consegue encontrar as alturas relativas aos 3 pontos de vértice, tá? E esse H é o danado do ortocentro, tá? Tem o triângulo retângulo, que aí nesse caso a gente só vai ter uma altura relativa, tá? O triângulo octângulo a gente tem 3, o triângulo retângulo a gente só tem uma, tá? E tem o triângulo obtusângulo, que também a gente vai ter 3, tá? 3 alturas relativas, tá bom? Tá ok? Então, algumas coisas importantes. Mediana, tá? Mediana exatamente é o segmento que tem uma extremidade, tá? Que tem uma extremidade em um vértice do triângulo, C, eu peguei aí, mas bem, podia ser outra, mas nessa figura eu peguei C. E a outra extremidade no ponto médio do lado oposto ao triângulo. Se eu peguei C, então eu tenho que pegar um ponto médio entre A e B, tá? E aí eu estou pegando esse M, tá ok? Eu estou supondo que esse lado é igual a esse. Eu não sei se na figura tá igual, tá, pessoal? Não vai medir não, porque pode ser que não esteja, tá? Um triângulo tem 3 medianas que se interceptam em um único ponto chamado baricentro. Baricentro, tá? Olha só, a figurinha do baricentro aí para vocês, tá ok? Então a gente tem sempre 3 medianas, M1, M2, M3, que se interceptam num ponto. Esse ponto é o baricentro, tá bom? A gente também tem bissetriz, tá? Bissetriz. Tá? A bissetriz de um triângulo é um segmento que divide um ângulo interno em 2 ângulos congruentes. O que são congruentes iguais? Observe que eu estou com I1, I2 e I3. São as bissetrizes, eu estou dividindo os ângulos em 2. Tá? E as 3 bissetrizes têm um ponto. Tá? Dentro do triângulo ele tem um ponto, que é o incentro. Para que isso é importante, pessoal?
para a gente encontrar exatamente, brincar com esses ângulos para encontrar o valor deles, tá? Porque a ideia da matemática é essa, né? A diversão, tá bom? Aqui tem alguns conceitos, tá bom? E é o centro, estou dizendo que A e 1 é a bissetriz relativa a A e etc. Tá bom? Observação importante, né? A distância entre o incentro e qualquer um dos lados do triângulo é sempre a mesma, tá bom? Então a gente consegue, dentro desse círculo, tá? Se você imaginar uma circunferência, traçar uma circunferência, como está aqui, a gente sempre consegue vários triângulos aqui, ó, que formam 90 graus, tá? Na circunferência inscrita, tá ok? Bem, isso é cultura geral aqui para vocês, tá? A gente já vai ver a parte importante, tá bom? Aqui a gente tem a mediatriz, tá? De um triângulo. É a reta que intercepta um do lado do triângulo no ponto, exatamente no ponto médio. Exatamente no ponto médio, tá? E a gente também tem aqui, ó, exatamente o circuncentro. Quando a gente traça as três mediatrizes e encontra um ponto médio. Isso é bem legal, pessoal. Eu sugiro para vocês que gostam da matemática, não sei se vocês já fizeram isso alguma vez, colocam no YouTube como encontra isso usando o compasso. Isso é muito legal, tá? É bem interessante. Você consegue encontrar tudo isso usando compasso, tá? É bem, muito interessante mesmo, tá? Então, aqui a gente tem algumas relações, ó, M1, M2, M3, a medida relativa ao centro, M2 é a medida relativa ao lado, e M3 é a medida relativa ao lado AB, tá? Ao lado AB. Tá ok? Certo. Vou voltar um pouquinho aqui, talvez foi muito rápido. Ok. Observa, pessoal. Ó, um triângulo, aqui, ó. Pega a mediana, tá? A mediana de um triângulo é o segmento que a gente vai passar e vai cortar em um ponto médio, o lado oposto, tá? E o triângulo ele tem três medianas que se interceptam no único ponto. Observa que isso daqui, ó, pessoal, até tá aqui a figurinha anterior. Observa que isso aqui, pessoal, é o ponto, ó, isso aqui é o ponto médio desse segmento. Então, eu vou ter que traçar, essa aqui é a primeira. Se eu traçar a segunda daqui, eu vou ter que pegar exatamente o ponto médio da segunda. Tá? E se eu traçar a terceira daqui, eu vou ter que pegar o ponto médio da terceira. O terceiro do lado oposto, tá? Esses pontos aqui sempre é o ponto médio. Sempre é o ponto médio. É exatamente o que está escrito aqui, ó. Sempre é um ponto médio, tá? Isso é o baricentro. Esse ponto aí, quando elas se interceptam as três, é baricentro. Só que a gente também tem o incentro. Observa. São bissetrizes de um triângulo que se interceptam. O que é a bissetriz? É o segmento que divide o ângulo interno. O ângulo. Eu não estou dividindo, eu não estou partindo do vértice. Não estou partindo do vértice e dividindo o segmento oposto a ele. Eu estou dividindo o ângulo. O ângulo. Estou dividindo esse ângulo. Isso não necessariamente, isso é igual a isso, pessoal. Tá ok? Isso aí é um incêndio. Isso daqui, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que esses rapazes aqui são iguais. Tá bom? No outro caso, sim, tem que ser. Mas eu também, tampouco sei, no caso anterior, se eu estou cortando o ângulo de maneira igual, congruente, ok? Que fique clara a diferença do incentro para o anterior, que é baricentro. O baricentro, ele corta, ele sai do vértice e vai direto no ponto médio do outro lado do lado oposto ao ângulo. O incentro, as retas do incentro, ele corta o ângulo de forma congruente, não o segmento oposto a ele. Tá bom? Fique claro. Tá? Isso aqui vocês vão ver e rever, vocês lendo, vai ficar claro fazendo a figurinha, tá bom? Mas dê uma olhada depois nessa brincadeirinha que eu disse a vocês que é possível encontrar todos esses entes de forma bem clara, tá? Beleza, vamos fazer um exercício resolvido para terminar essa primeira sessão aqui, tá bom? Ó, a brincadeirinha que eu queria chegar era essa. Pega o segmento AM é a mediana. O que é mediana, pessoal? É o segmento, esse rapaz aqui, ó, esse rapaz aqui, tá cortando BC em pedaços iguais.
pedaços iguais, tá ok? Congruentes. BM é igual a MC. Esqueçam isso. E agora, o que é que eu quero? Eu quero determinar o perímetro do triângulo ABC. Eu tenho esse lado, eu tenho esse e tenho esse. Ora, mas aí eu preciso desse rapazinho aqui, ó, da interrogação, tá? Para isso, acabei de falar, AM é mediana relativa ao lado BC. A gente sabe que CM tem que medir 3. Por quê? Porque corta de forma congruente, não um ângulo. O segmento oposto ao ângulo formado por BAAC. Então, 3. Perfeito. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 7, 17. Esse é o perímetro do triângulo. Tá ok? Então, a brincadeira agora é dificultar isso, tá? Só para dar um gostinho, a gente agora, as próximas aulas, né? A gente vai falar um pouquinho do teorema de Tales, tá ok? Então, é isso, pessoal. Uma ótima noite e a gente fica por aqui nessa primeira parte.